elevar os nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui todos reunidos. Vamos agradecer pela existência do nosso irmão Allan Kardec, que tanto nos trouxe a codificação da nossa doutrina, que é tão importante para nós, para podermos entender o que fazemos aqui, como devemos proceder. Agradecemos também por essa oportunidade de estarmos aqui nos conhecendo a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós. Afinal, é a pessoa que a gente convive 24 horas. Com quem vocês convivem 24 horas por dia? Com vocês mesmos. Então nós temos que nos amar. Nós temos que nos fazer bem. E nós temos que modificar. Que assim seja. Então, vamos lá. Até a aula passada, a gente estava vendo tudo que a gente precisa olhar para dentro de nós, para nos autoconhecermos. Hoje, a gente vai já falar alguma coisa, uma técnica que a gente já pode começar a trabalhar, que vai fazer parte das nossas armas que a gente está adquirindo agora para a nossa mudança, para a nossa reforma íntima. Então, como funcionam os gatilhos e prevendo o ambiente? Vamos lá. Porque lembra dos gatilhos e do ambiente? Eles são extremamente importantes. Então vamos lá. Como funcionam os gatilhos? O objetivo da aula. Já entendemos que os gatilhos podem despertar em nós aquele sentimento mais indesejado. Então vamos entender como a gente vai aproveitar os gatilhos e o meio ao nosso favor. Os gatilhos existirão, mas como que a gente não vai cair nessa armadilha? Eles existirão o tempo todo, o dia inteiro, em todos os lugares. E como nós vamos lidar com isso? Somos excelentes planejadores e péssimos realizadores. A gente tem que pensar nisso. Eu planejo, mas eu executo? Quantas pessoas ficam lá planejando coisas e não executam nada? Isso a gente vê muito. E nós somos assim também. Tudo que a gente planeja, a gente realiza. Mesmo quando depende só de nós mesmos. Nossa, eu vou começar a academia. Nunca começa. Vou começar a dieta. E nunca começa. A gente planeja. Nossa, a partir de 1º de abril, eu vou fazer tal coisa. 1º de abril de que ano, Porque a gente não sabe. Enfim. Então a gente cria tudo, planeja tudo de uma forma ideal e maravilhosa. Mas nós não conseguimos colocar nada em prática. Então vamos sugerir como fazemos para realizar aquilo que planejamos. Certo? Ao invés de eu planejar de construir um prédio, eu vou construir uma casinha de cachorro primeiro. Porque o prédio eu não vou dar conta. Um edifício lindo, não. Uma casinha do cachorro, acho que a gente dá conta. Então, não é melhor planejar a casinha do cachorro e realizar do que um prédio e não fazer? Não sair do papel? E prevendo o ambiente. Nós vamos trazer mecanismos que podem, dentro do possível, entender o melhor que temos no ambiente e evitar que esse nos prejudique. Eu tenho como mudar o ambiente? Não tenho. Mas eu tenho como modificar a forma que eu vejo e a forma como eu estou agindo ali para aquilo
não me levar a cometer falhas. E exercício prático. Vamos lá. Então, tá vendo? Já são alguns mecanismos de mudança. Como funcionam os gatilhos? Sempre temos uma escolha. Isso não é muito claro quando se trata de gatilhos e nossas respostas a eles. Os termos gatilho e resposta denotam uma sequência ininterrupta de A para B, sem espaço para hesitação, reflexão ou escolha. O que eu quero dizer com isso? O gatilho está ali e nós temos a resposta a esse gatilho. Nós paramos 3 segundos para pensar como vai ser essa resposta ou nós imediatamente respondemos? Geralmente a gente responde imediatamente, automaticamente, de forma maquinal. A gente é uma máquina, do jeito que vai e volta, né? Vem um tapa, você dá outro. Será que é assim que a gente tem que agir? Ou será que se a gente contar até 3, respirar fundo antes de responder, aqueles milésimos de segundos não faz a gente mudar a nossa resposta? E aí a gente mudando a resposta, dando uma resposta mais consciente, menos impulsiva, a gente tem melhores resultados. A gente evita discussões, a gente evita conflitos, a gente evita estresse, a gente evita a ira, a raiva. A gente já consegue melhorar muitos dos nossos defeitos. Às vezes por milésimos de segundos, que a gente consegue esperar para aquilo ser processado no nosso cérebro e sair de uma forma melhor. Isso é verdade? Existem partes móveis entre gatilho e o nosso comportamento? Existem. Se sim, quais são eles? Tem uma sequência que chama ACC, antecedente, comportamento e consequência. Antecedente é o gatilho, certo? O comportamento pode trazer uma consequência que não me agrada. O comportamento é como eu reajo, e a consequência é o que a gente vai colher depois. Então, olha só que interessante. Nossas respostas ao gatilho não podem sempre ser automáticas, irrefletidas e habituais. Lidando com seres humanos, temos que considerar como as pessoas responderão a nossas ações. Com pessoas envolvidas, o simples hábito não pode guiar nosso comportamento. Temos que ser adaptáveis, porque os riscos são muito altos. O risco de um comportamento inadequado é muito grande. A gente compromete nossas relações saudáveis, nosso trabalho, nossa saúde. Quando a gente tem um comportamento impulsivo, sem pensar, de duas uma, você tem que se arrepender e pedir perdão, e pode ser que aquela pessoa não te perdoe, porque é simples, né? Depois eu peço desculpa. Não é bem assim. Será que aquela pessoa vai querer te perdoar? E outra, você se perdoa? O mais importante é você se perdoa por ter tido aquele comportamento? Não é? Então, a nossa proposição é a mudança na sequência desse ACC. Antecedente, comportamento e consequências. Tá? Proposição. Então, o que é a nossa proposição aqui? Mudança na sequência, antecedente, comportamento e consequência. Fazendo uma interrupção no ciclo para uma parada infinitesimal do tempo de tomada de consciência. Então a gente dá 3 piscadas de olho, que é o intervalo crucial entre o gatilho e o comportamento. Então, veio o gatilho, eu pisco 3 vezes. Esses 3 piscares de olhos é o tempo que o seu cérebro necessita para processar aquele gatilho
e elaborar um comportamento menos agressivo, menos impulsivo, menos danoso. Tem gente que respira, tem gente que conta mentalmente até 3, às vezes eu tenho que contar até 10, né? A gente pisca, fica assim, ó, fica meia hora assim para depois responder, mas tudo bem, né? Porque dependendo da agressão, você fala assim, nossa, eu já comecei a fazer isso na minha vida e só os 3 piscadas de olhos não estava adiantando, tá? Eu vou ser sincera. Então, às vezes a agressão vinha, eu falava assim, você me dá licença um pouquinho? E saía. E saía. Porque olhar para a cara da pessoa eu não conseguia. Não conseguia. Então eu saio e depois eu volto. Aí às vezes ela até para de te agredir. Então assim, cada um vai ver 3 piscadas para mim antes não resolvia, tá? Dependendo do gatilho. Mas hoje já melhorou. Então vocês vão ver que, e gente, isso é o tempo todo, é o dia inteiro. Você tem que ficar piscando, você fala assim, nossa, vou piscar, não preciso nem de colírio, porque assim, o oftalmologista fala que a gente tem que piscar bastante, porque eu pisco o dia inteiro. Mas faz muita diferença, tá? Porque você consegue ter consciência, você não age de forma impulsiva. E isso faz uma diferença enorme. Então, gatilho, aí tem o impulso, consciência, escolha, comportamento. O que a gente vai pôr aqui? Entre o gatilho e a consciência, ao invés do impulso, esse tempo, que é mínimo. Se você não sabe o que responder, muitas vezes, você fala assim, olha, eu sinto muito que você esteja pensando dessa forma. Você desarma a pessoa. A briga para ali. Ela para ali. Aí é tão bom viver em paz, né, gente? Nossa Senhora. Então, temos células cerebrais. E se pensamos, conseguimos deter o impulso por um instante, enquanto escolhemos entre obedecê-lo ou ignorá-lo. O impulso vem, aí você dá aquele tempo, você fala assim, não, peraí, eu vou ser impulsiva ou eu não vou ser impulsiva? Você leva o impulso para a sua parte consciente, certo? Nesses milésimos de segundos. Quanto mais alertas estivermos, menos provável é que qualquer gatilho, mesmo em circunstâncias corriqueiras, disparem comportamentos impensados e precipitados. Então, o que nós estamos propondo aqui? Simplesmente que a gente não fique no modo automático. Vamos ter o domínio, o controle de todos os momentos da nossa vida. Não operemos no piloto automático, pisemos um pouco no freio para refletirmos e fazermos escolhas sem precipitações. Vocês lembram na aula passada que eu falei que a primeira coisa que a gente tem que pôr na nossa vida de virtude é a vigilância? Então, estou amarrando com a aula passada. Quando a gente tem a vigilância, a gente consegue deixar os nossos atos e as nossas atitudes mais fora do impulso. Ah, mas eu sou impulsiva. Sim, eu sou impulsiva. Que é uma coisa que eu estou trabalhando diariamente, exaustivamente, para melhorar. Porque eu sofro consequências por causa disso. Todas as pessoas que são impulsivas, elas sofrem consequências muito ruins. Então a gente precisa levar para a consciência, né?
Em grandes momentos, mesmo com vários gatilhos, estresse, fortes emoções e grande potencial para o desastre, é mais fácil lidar, porque você está em alerta máximo. Então, por exemplo, eu estou aqui dando essa aula para vocês. Se alguém fizer alguma coisa aqui, eu estou preparadíssima para aquilo, porque eu estou em alerta máximo. Eu estou muito vigilante, né? Então, você está atento. Então, é muito difícil você cair, você vai pensar antes de agir. É muito difícil a gente, assim, eu na situação que eu estou agora, eu agi por impulso. Porque eu estou vigilante. Eu estou aqui, né, preparada para o que vocês falarem, eu estou preparada para responder de forma consciente. Não tenho por que eu ser impulsiva aqui. São os pequenos momentos, em família, entre amigos, que disparam algumas de nossas respostas mais desproporcionais e contraproducentes. É o momento que a gente está menos vigilante. Vocês já pararam para pensar que assim, nossa, o meu marido é uma pessoa excelente em sociedade, mas em casa o bicho pega. Porque lá ele não tem controle da impulsividade dele. Ah, minha mulher não vai me largar mesmo? Aqui eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser eu. Mas lá com os amigos, no trabalho, ele é extremamente bom. A gente conhece muita gente assim. Fala, nossa, mas o cara é tão gente boa, como assim ele é assim na casa dele? Né? Porque na casa dele, ele tem as consequências, mas ele não leva isso em consideração. Porque as pessoas que estão ali amam ele. Agora, ele não vai tratar uma pessoa de fora da casa dele daquela mesma forma, porque aquela pessoa não vai querer olhar na cara dele. Quantas vezes a gente trata melhor uma amiga do que uma irmã nossa? Mas quantas vezes? A gente é muito mais atenciosa, muito mais amorosa, muitas vezes com uma amiga do que com uma irmã. Ou com um filho, ou com um marido. Tem momentos que você fala assim, será que se fosse um desconhecido eu falaria assim? Não falaria. Ah, por quê? Porque a irmã vai perdoar sempre, o marido vai perdoar, o filho vai perdoar, a mãe vai perdoar. Né? Será que vai? Às vezes vai ficar aquela coisinha, né, lá dentro. Então, exemplo, magoar as pessoas que mais amamos. Vamos ceder ao impulso perfeitamente natural de expressar o nosso aborrecimento? Ou vamos respirar fundo e fazermos uma escolha mais inteligente? Então eu sugiro pôr as 3 piscadinhas, ou respirar, ou contar até 3, para que a gente tenha um melhor comportamento e temos consequências melhores. Vocês sabem que semana passada, lá no posto de saúde, né? Eu cheguei lá na terça-feira, à tarde, lotado. E primeira coisa, já me pararam. Doutor, estamos sem sistema. O sistema não está funcionando. Aquilo, eu entrei em processo de ebulição, parecia aquele vulcão pronto para... Primeira resposta, não pisquei 3 vezes. Vou embora, não vou atender ninguém. Foi a primeira resposta que eu dei. Ah, não está funcionando? Então fui. Estou indo embora para minha casa, não vou atender ninguém. Lotado o posto. Aí eu falei assim, aí eu mandei pro Luciano assim, tô indo embora. Ele foi minha piscada, né? Tô indo embora. Aí ele falou assim, por quê? Aí eu falei, porque o sistema não tá funcionando. Sem sistema não dá pra fazer nada. Não dá para atender, não dá para eu ver o histórico do paciente, não dá para eu gerar pedido de exame, não dá para fazer nada.
Ele falou assim, pensa bem. Pense nas pessoas que estão aí. Nossa, aquilo veio como um soco na minha cara, né? Eu tomei uma bordoada, falei, nossa, foi a nocaute. Falei, tá certo. Eu fui pra sala, rezei um Pai Nosso. Falei, Gisele, olha, você vai ter que hoje colocar a sua tolerância em prática, sua paciência e sua empatia. Vamos lá, aproveite esse gatilho para tudo isso, né? Bom, cheguei para a enfermeira e falei, vou ficar. Ela, eu sabia. Eu sabia que você só explodiu, mas que você voltou ao normal. Aí eu falei assim, vou ficar. Ela, vamos fazer o seguinte, atende no Word, porque, detalhe, eu tinha que atender, depois eu ia ter que passar limpo tudo. Então aquilo, fazer a mesma coisa 2 vezes para mim, é um cúmulo para minha paciência zero, né? Aí eu falei assim, tá certo, eu vou fazer no Word, e aí eu copio e colo, né? Ela, eu falei, então pronto, então vamos fazer isso. E fui atendendo, eu falei, e aí os exames, depois as pessoas vêm buscar o outro dia os pedidos, porque eu realmente não vou conseguir fazer, porque não tem como, e eu faço a receita na mão, beleza, tá tudo certo. Depois comecei a trabalhar dessa forma, porque não tinha previsão para voltar. E fui trabalhando, e ficou tudo bem. Aí eu atendi 6 pacientes desse jeito, e aí o sistema resolveu voltar, e deu tudo certo no final. Então, olha só. Aí eu falei, gente, eu preciso piscar mais, né? Porque o meu piscar foi ele. Eu mandei pra ele, ele falou assim, pensa bem. Coloque-se no lugar dessas pessoas que estão aí. Né? Mas que eu fiquei brava, eu fiquei, viu, gente? Com reforma íntima e tudo, mas tá tudo certo. Hoje, por exemplo, se eu chego lá, olha só que interessante. Se eu chegar lá amanhã e falar, doutora, tá sem sistema, o que eu vou fazer? Beleza, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já vou no Word, eu já passei pela situação, a gente já resolveu, a gente já passou por aquilo e tá tudo certo. Ah, tá bom, vou jogar no Word, vamos fazer aquilo. Eu não vou explodir de novo. Por quê? Porque a gente já achou uma solução para aquele gatilho. Então, esse gatilho acontece toda semana, né? Então, olha só, é um gatilho que eu não vou mais cair nele. Na hora que ele aparecer, eu não vou me aborrecer, porque tá tudo certo. Eu já sei o que fazer nessa situação. Porque eu sempre me aborrecia, sempre. Hoje eu, tá bom, então vamos trabalhar assim, que tá tudo resolvido, né? Então, você vê, os gatilhos aparecem, se a gente já tem uma solução para ele já não te perturba mais. Tudo bem que tem 1 milhão de gatilhos, né? Todos os dias. Mas é assim que a gente tem que ser. Cada um, naquele você não cai mais, você pode cair em outro, mas naquele não mais. Agora a gente vai passar para outra parte. Somos excelentes planejadores e péssimos realizadores. Por que não conseguimos fazer o que planejamos? Dentro de cada um de nós moram 2 pessoas. Todos nós somos um pouco bipolar, né? Não tem jeito. Então nós temos 2 pessoas dentro de nós. O líder, planejador e gestor, que planeja mudar sua forma de atuar. O seguidor, realizador, funcionário, que tem como executar o plano. O líder, planejador e gestor não executa. Quem executa é o seguidor, realizador, funcionário que temos dentro de nós. E eles têm que se conhecer muito bem. E às vezes eles não se conhecem, porque às vezes o nosso planejador é 5 estrelas. Só que o nosso executor, nossa, é 0. Certo? E tem aquela pessoa que só executa, não planeja nada. Ele é o pau mandado literal. O cara não tem um pingo de... como é que eu falo? Ele vê a lâmpada queimada e ela fica lá. Não tem iniciativa. De nada. Tá lá a lâmpada queimada.
Tá queimado, tá bom. Alguém vai trocar, né? Ou a luz, vai dar uma luz lá, assim. E ele fica olhando, ele não planeja. Agora se você falar pra ele, olha, troca aquela lâmpada, aí ele vai lá e troca. E tem aquele cara que veio e falou, nossa, eu tenho que pegar uma escada, trocar aquela lâmpada, mas ele não tem coragem de pegar a escada e trocar a lâmpada. Então a gente tem isso dentro de nós, né? Terrível. Então, eu coloco as metas que não condizem com a minha condição de realizar. Colocamos metas altas demais que o meu realizador não dá conta de realizar. Foi o que eu falei. Eu dou conta de fazer um prédio? Não. Mas uma casinha de cachorro pode ser que eu dê. Um Lego, alguma coisa assim. Mas o prédio eu não vou conseguir. Então não adianta eu planejar fazer um prédio, gente. Não vai sair nunca. Acordamos como um líder, né? A gente acorda de manhã, nossa, hoje eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Chega no final do dia, você não fez nada do que você falou que você ia fazer. Com planos valiosos, é até uma lista por escrito, tá lá. 50 coisas pra você fazer em 24 horas. Você precisava de uma semana para fazer aquilo. No decorrer do dia, sem termos consciência, assumimos outro papel. Tornamos-nos o seguidor, quem precisa realizar os desejos do líder. Então você planeja tudo de manhã. Hoje eu vou fazer isso, 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 isso. Aí durante o dia você vai ter que executar. Será que eu vou conseguir? Quando o seu dia decorreu passo a passo, como você planejou? Raro. Aqui todo mundo consegue fazer tudo o que planejou no dia? Eu não consigo. E antes disso me dava insônia, me estressava e eu ficava frustradíssima no final do dia, assim. Nossa, eu fiz metade das coisas que eu tinha que fazer. Eu ficava louca. Hoje eu falo assim, bom, o que eu faço? Planejo, eu falo, isso eu não posso deixar de fazer de jeito nenhum. Nem isso, nem isso. Isso aqui, se der pra fazer, eu faço, senão fica pra amanhã. E tá tudo certo. Aí a gente consegue. Por que espera que isso aconteça quando é líder e seguidor ao mesmo tempo? Com os outros ou com você, os obstáculos são os mesmos. E além disso, ainda tem um ambiente hostil. O que acontece? Nossa, eu vou daqui ali e tal, tenho 10 minutos para chegar. Meu pneu furou no caminho. Aqueles 10 minutos vai virar 1 hora. E você não vai conseguir chegar. E aí você surta. E é assim todos os dias. Todos os dias. Então como que a gente vai planejar isso? Vocês já viram que tem gente que fala assim, eu tenho um compromisso das 2 às 3, aí 3 horas eu tenho que estar em outro lugar, aí às 4 no outro. Ele não chega nunca no horário, porque ele esquece que ele tem um caminho de 15 minutos para percorrer, para chegar naquele lugar que ele tem que estar às 4, que ele está saindo às 3h59 do lugar, ele tem que estar às 4 no outro, ele não vai chegar. Mas ele acha que ele vai, né? Mas se a gente tivesse teletransporte, mas nós não temos. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que chegar 8 horas lá, ela sai 8h05 de casa, já está atrasada. Atrasou. Aí ela deixa a pessoa que está lá esperando magoada e ele também, porque ele não dá conta de fazer aquilo que ele se propôs. Então nós temos que ter o quê? Organização no nosso tempo. Médico é ótimo para isso, né? Você vai no médico, você fica lá 4 horas esperando. Por quê? Porque ele acha que ele vai para o centro cirúrgico às 7 e ele vai sair, porque o procedimento é 1 hora, e ele vai sair às 8 horas ele está no consultório para atender o primeiro paciente. Mas não, ele esquece que ele tem que esperar o anestesista.
Aí era para começar às 7, começa às 7h30. Aí começa a sangrar a cirurgia, que ia demorar 1 hora, ela demora 2. Aí ele chega no consultório às 10 e tinha gente marcada às 8. Aí o paciente das 10 já está lá, e das 8 faz tempo. E aí vai. Então não tem jeito. Então as pessoas não se organizam. Né? E se o planejador que nos habita pudesse mensurar a situação a qualquer ponto do dia e adotar o estilo de gerenciamento mais apropriado para o nosso realizador interno? Então, quando a gente está na condição de líder, aí a gente vê as metas que são compatíveis com aquilo que eu acredito que tem condições de realizar. É mais fácil eu colocar um progresso gradual do que colocar uma meta altíssima e não conseguir alcançar. Quando a gente trabalha, não tem as metas para a gente? Então o patrão chega e fala, olha, sua meta hoje é essa. Ok? Pensa que nós colocamos metas para nós mesmos. Então, a gente tem que saber o que a gente dá conta de fazer. Certo? Então, será que a gente não tem que colocar metas menores? Mais atingíveis? Mais alcançáveis? Para a gente não se sentir frustrado, para a gente não se sentir incompetente. Fazemos planos que são totalmente contraditórios em relação às nossas ações anteriores. Por exemplo, o planejador que pretende cumprir prazos é o realizador que esquece que nunca conseguiu cumprir prazo. Eu nunca consegui cumprir prazo, como é que eu vou pôr prazo para mim? Então, de duas, uma. Eu tenho que melhorar a minha procrastinação, porque se eu coloco um prazo, eu tenho que cumprir esse prazo. Quando alguém dá um prazo pra gente, a gente não cobra dessa pessoa? A pessoa fala assim, olha, amanhã eu vou te entregar. E se o amanhã não entregar, você já fica. Poxa, falou que ia entregar amanhã. Falou que ia entregar, não entregou. Então a gente fica assim com a gente também. Porque a gente põe prazo e a gente não cumpre os nossos prazos. Só que a gente nunca cumpriu o prazo. Então como que a gente vai querer pôr um prazo em determinadas coisas se a gente nunca cumpriu? Só que se a gente não colocar prazo, a gente não faz. Então nós temos que começar agora a ficar atentos com isso. Eu pus um prazo, eu vou ter que cumprir. Ao invés de fazer em um dia, eu vou fazer em uma semana, tudo bem. Mas o prazo é esse. Adote o estilo de gerenciamento mais apropriado para o seu realizador interno, com base na sua autoavaliação. Tem gente que é extremamente focado. Fala assim, eu vou chegar ali daqui 3 dias. E ele chega. E tem gente que fala assim, eu vou chegar ali daqui 3 dias. Só que assim, ele vai sair daqui no 3º dia. Aí ele não vai conseguir chegar lá. Então não, eu demoro mais. Eu demoro 1 mês para chegar ali. Tudo bem. É o prazo que você está se dando. Como fazer? Se durante a autoavaliação você perceber desvios ou contradições entre o planejador e o realizador, ajuste seu estilo de gerenciamento interno. Isso pode envolver uma abordagem mais flexível, definição de metas realistas ou a revisão de prazos. Esteja disposto a adaptar seu plano inicial para melhor se adequar à dinâmica entre o líder e o seguidor em você. Você tem que ter uma completa noção disso tudo. Já tem estabelecido um prazo? Eu estabeleci um prazo, não cumpri. E não vou conseguir cumprir, não, então eu vou rever meu prazo. Tudo bem, reveja o seu prazo, mas tente cumprir da próxima. Vamos deixar a procrastinação para depois. O que será que está me tirando do caminho para não conseguir chegar no meu objetivo final?
você começa a avaliar o que está te tirando do caminho, né? Por que isso é muito importante, gente? Principalmente assim, nossa, eu preciso acabar com esse vício na minha vida. Isso é para a próxima aula. Quanto tempo eu vou conseguir tirar esse vício da minha vida? Em quanto tempo? Amanhã? Não. Eu fumo, amanhã não fumo mais. Nada. Será? Aí tem a recaída. Porque é um prazo muito curto. Será que se eu for diminuindo aos poucos, não é melhor para mim? Tem gente que busca o resultado. A pessoa que busca o resultado e depende só dela, ela vai falar, amanhã eu não fumo mais, ela não vai fumar, porque ela quer o resultado. Ela é assim, essa é a meta dela, e ela consegue cumprir essa meta. Agora tem gente que não, ela pensa no prazer daquele momento, muito mais do que no resultado. Então ela não consegue tirar assim. Ela tem que tomar consciência daquilo. Devagar ela vai tirando aquilo da vida dela e vai vendo que a vida dela vai se modificando, vai melhorando. Então cada um é diferente um do outro. Prevendo o ambiente. Então vamos lá, esse é o terceiro passo, né? Prevendo o ambiente. Pouco estruturamos os dias em torno dessa previsibilidade. Se isso fizéssemos, não seríamos surpreendidos pelo ambiente com tanta frequência. Sabendo do seu poder, façamos previsões em 3 etapas: antecipar, evitar e adequar. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do posto de novo. Eu já sei que o sistema cai direto. Então, eu já tenho essa previsão, eu já estou preparada para isso. E eu já tenho como resolver este problema. Então eu já vou preparada. Se estiver funcionando, maravilha. Se não tiver, eu já sei o que fazer. Então eu já tenho essa previsão. Eu já sei que eu vou chegar lá e isso pode acontecer. Eu vou cair nessa armadilha de novo? Não. Você vai encontrar uma pessoa que você tem um problema com ela. E ela te tira do sério sempre. Então você já vai preparado para não cair nessa armadilha. Ou você evita essa pessoa. Se não der para evitar, você pisca 50 vezes antes de responder. Fica até assim, né? Respira. Né? Sai de perto, mas assim, você já sabe que aquela pessoa vai fazer alguma coisa para te irritar. Até o dia que você não vai se irritar mais. Mas aí a gente tem que evoluir muito, né? Pra gente não se irritar mais. Então vamos lá. Antecipar. Em momentos da vida, quando o resultado importa e a falha não é opção, somos mestres na antecipação. O problema é que a maior parte do nosso dia é feita de momentos menores, quando não pensamos acerca do ambiente. Nesses ambientes, aparentemente benignos, ironicamente é que erramos, por estarmos invigilantes. A adequada antecipação teria levado a evitar. É complexo isso aqui, então vamos lá. Eu já sei que aquilo no posto vai acontecer. Então, eu já antecipei isso. Certo? Então, eu não vou precisar evitar isso. Já antecipei. Eu vou encontrar uma pessoa que eu não gosto. Não é melhor eu não ir naquele ambiente? Se eu puder evitar aquele ambiente, melhor. Porque aquela pessoa estará lá. E eu sei que não vai dar ruim. Então eu não vou, eu evito. Então,
quando você antecipa o problema, se você puder evitar, é melhor. Mas no posto eu tenho como evitar? Eu tenho que trabalhar. Então eu antecipei, eu não tenho como evitar, eu tenho que ir lá. Então eu vou me adequar. Então, quando você antecipa e você pode evitar, evite. Quando você antecipa e você não tem como evitar, você se adequa. Entendeu o exercício como que é? Então a antecipação é importantíssima. Porque é duro te pegar de surpresa, né? Então a antecipação é muito. Quando o ambiente não me favorece, então eu posso evitar o ambiente, se possível. Quando eu não posso, eu me adequo. Antecipar. Em momentos da vida, quando o resultado importa, isso que eu já li. Então, o antecipar é importante. Evitar. Pela crença ilusória de que controlamos o ambiente, a gente não controla nada, escolhemos flertar com as tentações, em vez de ir para longe delas. Aquele ambiente é péssimo, mas eu vou assim mesmo. Eu preciso parar de beber, mas eu vou no bar, com meus amigos. Vai ser muito mais difícil você se adequar. Ah, mas eu vou ficar antissocial, Gisele, desse jeito. Ah, conversa com seus amigos para jogar beach tênis, ao invés de ir no bar beber. Por que não? Ah, vou jogar bola com os meus amigos. Vai, acabou o jogo, vai, volta para casa. Não vai ficar lá bebendo com eles. Você não está antissocial. E amigo que é amigo e sabe que você quer sair de um vício, ele não te chama para esses lugares. Esse é o verdadeiro amigo. Aquele que fala, pô, cara, só um copinho. Esse não é seu verdadeiro amigo. Não é. E infelizmente, quando a gente começa a fazer reforma íntima, a gente vê que tem poucas pessoas que realmente se preocupam conosco. A gente tem poucas pessoas verdadeiras no nosso lado. É triste. Mas é melhor a gente já saber. Compreensão errada entre o ambiente e a tentação. Para evitar comportamentos indesejáveis, precisamos evitar o ambiente em que é mais favorável que eles ocorram. Certo? Então, se a gente puder evitar, até o dia que a gente vê que aquilo não vai ser mais um problema para nós. Aí a gente não precisa evitar mais. Então a gente vai no bar e vai pedir uma água tônica com limão e tá tudo bem. Ah, mas ele tá tomando cerveja do meu lado. Pede uma cerveja zero álcool pra você, tá tudo bem também. Você já saiu do vício. Aquilo não te envolve mais. Aí você pode voltar com sua vida normal. Quando você consegue falar não. Oh, vamos tomar um copinho? Não, muito obrigada. Fica à vontade. Toma você, eu não quero mais. O dia que você conseguir fazer isso, você pode ir para qualquer lugar. Mas até chegar aí é um longo caminho. Né? Adequar, como eu falei, aquele outro passo. Se tivermos sorte, a adequação é o produto final da antecipação. Mas somente após prevermos o impacto do ambiente e verificarmos se evitar não é uma opção. Então, evitar não é uma opção? Não, não tem como eu evitar. Então, eu vou ter que adequar. Por exemplo, eu falar aqui com vocês, para mim antes era um martírio. Pegar um microfone na mão, meu Deus. Mas eu falei, eu preciso encarar isso. Eu preciso. Eu quero encarar isso. Hoje já não é tão assim. É um pouco, mas perto de antes eu morria de vergonha. Então eu fui me adequando, né? Não ocorre com muita frequência a adequação.
A maioria segue inadvertidamente, caindo repetidamente nas mesmas armadilhas comportamentais. O que eu falei para vocês lá do posto? Eu sempre ficava muito brava quando o sistema não estava funcionando. Agora eu consegui fazer uma adequação. Na quarta-feira aconteceu de novo, no dia seguinte. E foi tudo bem. Eu já me adequei. Tá tudo certo. Mas eu caí várias vezes, viu, gente? Na mesma armadilha. Só faz 1 ano e meio que eu trabalho lá e isso vem acontecendo desde então. Então, imagina, demorei bastante para me adequar. Mas, a gente chega lá. Quando alertas ao ambiente, conseguimos adequar-nos a ele. A gente tem que ser uma figura ativa e não passiva. Né? A gente não pode agir de forma maquinal, como eu falei. A gente tem que ter atitude. Então vamos aos exercícios. Então a gente vai ler as perguntas, avaliar as respostas, escala de 1 a 5, onde 1, não concordo de forma alguma com a afirmativa, e 5, concordo completamente com a afirmação. Após completar o teste, analise sua pontuação e considere as sugestões da melhoria. Então vamos lá, antecipar. Será que eu sei antecipar? Então vamos lá. Em situações cruciais, sou habilidoso em antecipar os resultados antes que ocorram. Não concordo? Não tenho essa habilidade? Tenho essa habilidade mais ou menos? 3. Não, eu sou super habilidoso, eu consigo. Eu já consigo fazer isso. 5. Eu consigo em todas as situações fazer isso. 5. Eu demorei 1 ano e meio para conseguir fazer uma adequação, uma antecipação, que era o negócio lá do posto. 1. Costumo dedicar tempo para antecipar possíveis desafios em situações do dia a dia? Ou eu vou levando a minha vida assim, ó, numa máquina, eu não penso. Deixa a coisa acontecer. Deixa rolar. O que aparecer eu resolvo. Ou não, eu penso, nossa, olha, vou passar por essa situação, pode acontecer isso, isso, isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. A gente para pensar ou a gente vai vivendo? Deixa a coisa acontecer. Acredito que a antecipação é crucial para o sucesso em diversas áreas da vida. Eu acredito nisso? Ou, não tem nada a ver, não preciso antecipar nada. Quando chegar lá, eu resolvo. Evitar. Não costumo flertar com tentações e não acredito que posso controlar o ambiente ao meu redor. Então, assim, se tem a tentação lá, eu não vou flertar com ela, porque eu sei que eu não posso controlar aquele ambiente. 5. Ou, eu vou lá, dou conta. 1, né? Não, eu dou conta do ambiente. Eu bebo, sou alcoólatra e vou lá com os amigos lá, e eles estão tomando cachaça e eu vou ficar vendo. Consigo? Evito? Não, eu vou. Reconheço a importância de evitar ambientes propensos e comportamentos indesejáveis. Sinto que minha compreensão entre ambiente e tentação precisa ser aprimorada. Não precisa, não tem problema. A tentação está lá e eu vou e encaro ela. Não. Peraí. Vamos aprimorar isso aí melhor. Adequar. Na maioria das vezes, consigo me adaptar eficientemente a ambientes desafiadores. Na maioria das vezes. Acredito que a adaptação é uma habilidade vital, especialmente em situações imprevisíveis. Em situações imprevisíveis que você não conseguiu antecipar, você consegue se adequar?
Ao prever o impacto do ambiente, consigo adequar-me eficazmente a diferentes contextos. Será? Ou eu vou no automático? Agora a reflexão geral, também são perguntinhas que a gente tem que responder. Concordo que muitas armadilhas comportamentais são resultado da falta de alerta ao ambiente? Eu concordo com isso? Sim ou não? Vejo a mim mesmo como uma figura ativa ao lidar com os desafios no ambiente? Ou eu vou no automático? Aplicação prática, em uma escala de 1 a 5 também. Quão disposto estou a implementar medidas práticas para fortalecer minhas habilidades de antecipação, evitação e adaptação? Quanto eu estou disposto a isso? Eu quero fazer isso? Eu quero? 5. Não, não quero. Dane-se. Vou continuar do jeito que eu sou. 1. Analise-se verdadeiramente. Não minta para você mesmo, para tirar uma notinha melhor. Então, lá, análise da pontuação. Você vai somar todos os pontos dessas perguntas. De 15 a 30, há oportunidades significativas de melhoria em suas habilidades de antecipar, evitar e adequar. Aí você vai ver qual que você fez menos pontos, no antecipar, no evitar ou no adequar. Então você vai ver qual delas você tem que se propor a mudar. 31 a 45. Você tem uma base sólida, mas ainda pode se aprimorar, pode aprimorar suas competências ambientais. De 46 a 60, parabéns, você demonstra habilidades sólidas de antecipação, evitação e adaptação. Sugestões de melhoria. Então vamos supor que eu preciso melhorar minha antecipação. Então, reservar um tempo diariamente para refletir sobre os possíveis desafios do dia a dia. Né? Vamos supor que eu tenho que melhorar eu tenho que evitar mais, melhorar a parte da evitação. Ao lidar com as tentações, desenvolva estratégias específicas para evitar os ambientes propícios a comportamentos indesejáveis. Vai buscar mecanismos para evitar ambientes que te coloquem em risco. Então, é uma forma de melhoria. A adaptação. Aprimore a capacidade de se adaptar praticando sua flexibilidade em situações diversas. A gente tem que ser mais flexível. O sistema não está funcionando? Vamos jogar no Word. A gente foi flexível. Porque se eu fosse inflexível, eu ia catar meu carrinho bom. Eu não ia me adaptar. Não está funcionando? Não vou fazer. E ponto final. Lembre-se, este teste é uma ferramenta para autorreflexão e autodesenvolvimento. Use a sugestão para implementar melhorias práticas em suas habilidades de lidar eficazmente nos diferentes ambientes da vida. Tem um livro, eu não li ainda, que foi, ela deu como uma indicação, a Evelyn, que chama Hábitos Atômicos, de James Clear, esse livro. Ele desenvolve estratégias para evitar determinadas situações. Ela deu um exemplo que tem no livro para a pessoa, por exemplo, que quer parar de fumar. Então ela vai parar de fumar. Como que ela vai parar de fumar? Ela vai colocar, ela vai desenvolver uma estratégia assim. Eu só vou fumar um cigarro que compra no supermercado. Aí você pega o supermercado mais longe da sua casa, possível, imaginável. Então, se você mora lá no Paraíso, você vai colocar para comprar lá no Caique, lá perto do Caique. Tanto para isso, né?
Então assim, ó, eu moro aqui no Paraíso, mas eu só vou fumar um cigarro que eu comprar lá naquele bar, perto do posto do Kaique, que é do outro lado da cidade. Se não for aquele, eu não fumo. Aí na hora que dá vontade de fumar, eu vou comprar um maço só. Toda vez que eu for lá, eu vou comprar um maço. E volto. A dificuldade é tamanha, que ele vai falar, cara, eu não vou lá comprar um cigarro. Então, colocar essas dificuldades. Você colocar na sua vida isso. Esse livro é interessante porque ele ensina várias coisas. Esse é um exemplo. Então, hábitos atômicos. Então, se vocês... Lembra que quando a gente viu os defeitos, os vícios, que falava assim, procure ajuda de um profissional? Esse livro é interessante. Na hora que você está fazendo assim, nossa, eu vou precisar de um profissional, eu preciso de ajuda. Esse livro é muito legal. Eu achei bem interessante, né? A gente precisa de todas as armas, né? Pra gente melhorar. Todos os instrumentos. Jesus, incólume ao ambiente. Jesus se colocava livre de qualquer influência. Era ele que modificava o ambiente de forma favorável. As armadilhas estavam todas ali para pegá-lo. Só que Deus, na sua infinita bondade e na sua inteligência, que era assim, eu não sei nem dizer da inteligência de Jesus, ele transformava tudo. As pessoas o atacavam e ele devolvia só amor. Então, quando a gente fala aqui, qual é o nosso maior exemplo de reforma íntima? É Jesus. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente pensar, tudo que a gente for falar, a gente pode pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente começa a colocar o nosso impulso, as nossas ações para forma consciente. Jesus faria isso que eu fiz? Será que Jesus responderia dessa forma? Eu acho que é o melhor jeito para a gente saber o que é certo. Às vezes acontecem situações que eu falo, gente, o que seria o mais certo para fazer? Porque às vezes a gente tem muitas dúvidas. Será que eu bato ou será que eu ponho no colo e faço carinho? Não é? Não tem momentos que você fala assim, será que eu respondo ou será que eu me calo? O que Jesus faria nessa situação? E se ele responder, como ele responderia? De que forma? Então, quando vocês tiverem dúvidas em como agir, como pensar, como conversar, para aqueles 3 piscadinhas e fala, o que Jesus faria no meu lugar? E se você não tiver nenhuma resposta, a melhor coisa que a gente tem, a melhor resposta é o silêncio. Silencie-se. Tá bom, gente? Então, agradeço a todos vocês por estarem aqui novamente, com essa paciência, né? Ouvindo essa aula. E vamos começar já a colocar em prática isso a partir de já, a partir de agora. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Não tá todo mundo piscando 10 vezes assim? Né? Então vamos lá. Vamos agradecer novamente por essa oportunidade. E vamos pedir força. Não vamos desistir. Como a Alexandra falou, é muito difícil a
a gente olhar para dentro de nós mesmos e vermos o quanto nós somos ainda pequenos, mas que só depende de nós a gente melhorar, crescer. Só depende da gente, da nossa vontade, da nossa vigilância, da nossa perseverança, nosso foco. Só depende de nós. O ambiente está aqui para nos atrapalhar, mas a gente é inteligente. Deus deu a inteligência, Deus deu o livre-arbítrio. As escolhas são nossas. O ambiente está aqui, mas nós podemos escolher como a gente vai agir. Muito obrigada. Uma boa semana a todos. E vamos lá, vamos pôr em prática tudo que a gente está aprendendo. Até semana que vem.